Olá, alunos do 8º ano. Nós estamos iniciando a gravação aqui das nossas aulas remotas. Estamos aqui partindo para a nossa semana 4. Para iniciarmos a aula de hoje, vou pedir aí para vocês pegar a sua apostila aí na página 13, para nós darmos início, então, à nossa semana 4. Tá? Vamos lá, então. Vocês observam aí que na semana 4, nós estamos começando, nas aulas anteriores, nós vimos aí um pouco de questões gramaticais, um pouco de leitura de textos, né? E dos tipos de textos aos quais nós estamos nos referindo aí. E o tema da aula de hoje é um tema muito importante para vocês lerem melhor, para vocês escreverem melhor, e até para vocês saberem como é que se usam as próprias questões gramaticais que normalmente se costuma estudar na sala de aula, né? Muitas vezes você estuda ali substantivo, adjetivo, conjunções, pronomes, verbos e assim por diante, e é importante que vocês entendam que o estudo dessas questões aí, tá? Elas são importantes para vocês também produzirem melhor os seus textos, para vocês utilizarem de maneira adequada um substantivo, um verbo, fazerem uma concordância no singular, no plural, de maneira adequada, tá? Além de poderem ter acesso aí uma boa leitura e uma boa interpretação também, tá? O objetivo da aula de hoje vai ser a gente tratar aí das classes gramaticais na construção do texto, tá? Quando a gente fala em classes gramaticais, é isso aí que nós estamos falando. Verbo, substantivo, adjetivo, pronome, conjunções, preposições e assim por diante, tá? E hoje, mais especificamente, nós vamos ver aqui muito das conjunções, como já está sendo colocado aqui, e como é que elas são importantes para você fazer uma boa coesão textual. Esse nome diferente aí, né, parece bicho de 7 cabeças, mas não tem nada a ver não, tá? Coesão textual. É quando a gente utiliza esses elementos gramaticais para que o texto faça sentido, não é? Então, eu tenho assim, por exemplo, a Maria chamou a sua mãe para sair, né? Maria chamou sua. Esse sua é um pronome, né? Sua está se referindo a quem? A mãe da Maria. Então, ele é um elemento que está sendo colocado aí no texto com o intuito de organizar. Porque se a gente não tivesse essa organização do texto, se a gente não tivesse o uso dos pronomes, das classes gramaticais de forma geral, o texto não seria um texto, ele seria um amontoado de palavras ali, jogadas aqui e acolá, e não faria sentido nenhum, né? E para que haja comunicação entre as nossas falas, entre a escrita, por meio da escrita, é preciso que o nosso texto ele seja escrito de maneira adequada. Assim a gente pode ler e fazer uma boa interpretação, né? Vamos aí, então, à breve apresentação aí na página 13. O texto é bem mais que um conjunto de frases soltas, como eu disse, né? Para que tenha sentido, ele está organizado com palavras ou expressões que estabelecem uma ligação entre seus elementos e entre as ideias que são apresentadas. E aí, aqui embaixo, segue aí um menino, certamente um estudante, pensando nessas questões que a gente está falando. Mas o que é a coesão textual? Qual a importância da coesão textual para a construção do texto? Como é que as classes gramaticais podem auxiliar para que o texto seja coeso, né? Então, são questões como essas aí que a gente vai ajudar vocês a responder aí no decorrer da nossa aula de hoje. Vamos lá comigo, então? Isso aí. Vamos aqui às atividades. Vamos falar sobre esse assunto diretamente com atividades, em vez de ficar fazendo muita teoria por aí, né? Vejam a primeira questão. Releia a frase do relato de Maia Gabeira e responde. Esse texto está lá na aula anterior. A gente vai dar uma passadinha lá. Tá? Ele falou, decide, vai ou não vai?
né? A gente vai ter que voltar lá no texto, vamos então lá na aula anterior ao texto do Maia Gabeiro, que nós lemos, né? Vocês estão lembrados? E está aqui o texto, esse texto 2 de Maia Gabeiro, né? Aqui, o texto, o trecho que ele está se referindo lá, se eu não me engano, está aqui nesse parágrafo, acompanha comigo. Lembra lá que existia uma, uma pessoa que estava ali no mar em fúria e ela estava ali se preparando para pegar uma alta onda, né? E aí ela estava com medo, né? Estão lembrados? Se não estão lembrados, dá uma voltadinha lá, faça uma volta lá e entendam de novo o texto, tá? Colocando assim, a pessoa falando, né, que ia enfrentar ali a onda, falando, vacilei. O Burley tentou me colocar numa onda, não larguei a corda. Tentou outra vez, não larguei. Ele falou, decide, vai ou não vai? Falei, estou insegura. E aí continua o texto, né? Vejam bem, o Burley tentou me colocar numa onda, não larguei a corda. Tentou outra, não larguei. Ele falou, olha, o ele aqui é o elemento coesivo, nós estamos falando de coesão. Coesivo, coesão quer dizer que ele retoma algo que já foi citado no texto para estabelecer uma ligação entre esse algo. Esse ele falou aqui está retomando quem? Está falando de quem? Do Burley, né? O Burley tentou me colocar numa onda, não larguei a corda, tentou outra, não larguei. Ele falou, ele quem? Está se referindo ao Burley, tá? Então vamos lá à primeira questão, né? Já vimos ali o que é coesão, já deu para sacar muito diretamente o que é coesão. São essas palavrinhas que a gente usa, por exemplo, os pronomes que a gente usa para se referir a alguma coisa, para estabelecer uma ligação. Afinal de contas, o texto é justamente isso, né? As palavras vão se ligando umas às outras, formando ideias, e a gente forma esse texto. Sem essa ligação entre as palavras, sem essa formação de ideias, a gente, como a gente disse lá atrás, a gente tem apenas um monte de palavras que não dizem nada. Tá? Então, vejam bem, ele falou, decide vai ou não vai. Esse ele retoma quem? O Burley. Né? Veja a pergunta, que palavra foi usada para fazer referência ao substantivo Burley? Qual é a palavra? É esse ele. Ele faz a referência, ou seja, ele se refere a esse elemento anterior, que é o Burley. Tá bem? A que classe gramatical pertence essa palavra? Quando a gente fala eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, esses são os pronomes, tá? Pronomes pessoais, tá bem? Por que você acha que ela tenha sido utilizada? Por que você acha que essa palavra, o ele, por que ela foi utilizada no texto? Ela foi utilizada com a finalidade de fazer referência ao Burley. Ela foi utilizada nesse contexto para se situar, para se referir a um elemento que já havia sido citado anteriormente. Tá ok? Quadrinho, pronomes e a coesão textual. Os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, são muito importantes para fazer a ligação entre as partes do texto, estabelecendo uma relação, uma coesão textual. Essa ligação. Veja um exemplo. Minha mãe é tudo para mim. Né? O minha mãe, esse minha está se referindo a quem? A uma pessoa, a pessoa que está dizendo isso. Então, ele já faz referência a alguma coisa. Ela sempre me faz feliz. Ela quem? Minha mãe. Né? O minha mãe já se refere a uma pessoa e o ela se refere a minha mãe. Então, são elementos coesivos isso aqui. Pronome possessivo, substantivo, pronome pessoal. Tá? Então, vamos aqui à questão número 2. Período abaixo pode ser dividido em duas partes. Observe. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Vejam bem que esse que
ele é um pronome, a gente chama de pronome relativo, tá? Porque ele está fazendo relação a algum termo que já foi citado anteriormente. Que termo é este? Esse que, ele está se referindo a que termo é esse que já foi citado anteriormente aqui nessa frase? Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Quem é que gostava de ler e escrever? Outros rapazes. Então, esse que está se referindo diretamente ao substantivo rapazes. Tá? Se a gente não tivesse esse que, por exemplo, como elemento de coesão, ficaria sem a frase. Depois de rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes, rapazes também gostavam de ler. Fica estranho fazer essa repetição. Então, justamente para não repetir a mesma palavra, a gente usa um elemento coesivo, um que retoma a palavra que vem anteriormente. Tá? Então, reescrevo a segunda parte, substituindo o termo em destaque. Eu deixei aqui para vocês, tá? Essa mesma frase, depois de rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes, que, tá? Aqui o que, tá? Que está exatamente como lá. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu posso, depois de rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes, eu vou substituir simplesmente o que por os. Tá? Eu substituí, escrevi de uma outra forma. Né? Tive sorte de conhecer os rapazes, os quais também gostavam de escrever. Tem outra forma? Eu posso escrever, utilizar outra forma ainda de escrever. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes. Posso colocar aqui, por exemplo, um ponto e colocar um eles aqui, um pronome pessoal. Né? Vamos dizer, outros rapazes. Eles também gostavam de ler e escrever. Né? Perceba que na escrita, na reescrita, você não tem uma única forma de escrever as frases. Você pode escrever de maneiras diferentes, utilizando recursos diferentes, como eu acabei de utilizar aqui, pronome diferente, pontuação diferente. Né? Para fazer isso, você precisa ter experiência de leitura e de escrita. Por isso é importante aí as aulas de português, a atenção nessas aulas, para que vocês possam melhorar aí a sua escrita. Tá? A letra B, por que você acha que o período não foi escrito de maneira como você colocou na questão anterior? Por quê? Justamente por isso, porque a gente tem possibilidades diferentes de escrever uma mesma frase. Tá? Você tem N possibilidades. A gente, na realidade, tem uma abertura muito grande para poder escrever. Então, se você, de repente, tem medo de escrever, pode dar um jeito de perder o medo aí e começar a colocar as palavras no papel, escrevendo de maneira assim, mais natural, porque isso vai ser bom para você. Tá? Letra C. O que, essa palavrinha aqui, pertence a que classe gramatical? Já falei para vocês, é um pronome e é um pronome relativo. Tá? Que elemento da oração citado anteriormente, o que substitui? Já mostrei lá para vocês, outros rapazes que também gostavam de escrever. O que substitui o substantivo rapazes. Tá ok? Certinho aí? Vamos à próxima. O pronome relativo é usado em textos para retomar o termo anterior, como a gente acabou de ver aí nessa frase de cima. Algumas palavras que podem ter essa função são o que, quem, o qual, onde, cujo, etc. Conheci o rapaz de quem você falou. De quem? De quem falou? Do rapaz. Então, quem aqui é um pronome relativo, porque ele retoma a palavra anterior, rapaz. Ganhei a bolsa que eu queria. O que retoma a palavra bolsa. Então, é um pronome relativo. Como é que eu sei disso? Ganhei a bolsa que eu queria. E eu queria o quê? A bolsa. Então, vejam que o que está retomando a bolsa. Se a gente não tivesse esse recurso, como é que ficaria a frase? Ficaria repetitiva, feia. Ficaria assim, ganhei a bolsa eu queria. Você pensou a gente falando assim naturalmente? Ficaria feio, né? Então, vamos utilizar aí de maneira adequada os elementos que existem na nossa gramática e que nos ajudam a escrever melhor. Tá bem?
Essa próxima questão aqui dá para a gente fazer sem precisar voltar lá no texto. Releia a frase do relato de Carlos Drummond e observe o termo destacado. Tá? Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão. Você veja que não havia uma coisa nem outra. Está dando aqui uma ideia de soma. Tá? E o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana, aos domingos. A conjunção nem usada evidencia uma ideia de soma ou oposição entre as ações. Está claro aqui que é uma ideia de soma, porque não havia nenhuma coisa nem outra, uma coisa mais outra. Tá? Letra B, reescreva a frase substituindo a conjunção nem por outra sem alterar o sentido. As conjunções que dão ideia de soma, o e, o nem, o mas também. Acho que o e vai ficar legal aqui. Né? Aí, por volta de 1910, não havia rádio e televisão. Ok? Questão número 4. Escreva a frase abaixo e complete-a de modo que fique evidente a que conclusão os rapazes chegaram. Os amigos de Carlos Drummond conversaram entre si, então, você pode até voltar lá no texto para buscar o contexto, mas a ideia da frase aqui é dar uma ideia de conclusão. Né? Por exemplo, vou fazer uma conclusão aqui, você pode fazer outra. Tá? Os amigos de Carlos Drummond conversaram entre si, então compreenderam o que estavam dizendo. Não é? Então, eu coloquei aqui para vocês completei com um trechinho que dá essa ideia de conclusão. Você pode colocar aí qualquer outra coisa, tá? Sem necessariamente ter que voltar lá no texto. Tá? Bom, agora que você aprendeu que as classes gramaticais podem ser utilizadas de várias formas, estabelecendo ligações e sentidos entre frases, responda às questões colocadas no início. Você pode fazer uma pesquisa aqui para responder essa questão, ou pode até mesmo responder com suas palavras. Tá? Respondendo, então, o que é coesão textual? Pelo que nós falamos aqui, a coesão textual é a utilização de determinados recursos gramaticais que nos ajudam a construir o texto, né? Que nos ajudam a estabelecer ligações entre as frases, entre as ideias e completar o sentido das frases. Tá? Isso é coesão textual. Agora, se quiser escrever de uma maneira mais certinha aí para você começar e concluir a sua ideia, você pode fazer uma pesquisa aí na internet. Mas é isso aí que eu disse para você. Tá? Qual a importância da construção, da coesão para a construção do texto? A coesão nos ajuda a quê? A estabelecer ligação entre as ideias, estabelecer ligação entre as palavras e, assim, construir ideias. Tá? E como as classes gramaticais podem auxiliar para que um texto seja coeso? Elas têm que ser utilizadas adequadamente. Como? Retomando sempre as palavras que já foram anteriormente, fazendo referências às palavras que foram utilizadas anteriormente. Tá? Conjunção e a coesão textual. Algumas palavras são usadas no texto para articular as ideias, isto é, estabelecer uma relação de sentido entre as partes do texto. As conjunções são muito importantes nesse sentido. Elas podem expressar diversos tipos de relação, de adição, de oposição, de conclusão, de explicação, e etc. Tá? Então, esse foi o objetivo da nossa aula de hoje, falar um pouquinho sobre esses elementos coesivos dentro do texto, utilizando aqui as classes gramaticais, mais especificamente os pronomes, tá? E na próxima aula nós vamos estar aqui com vocês, a gente vai tratar aí de um novo assunto já na semana 5, tá bem? Bons estudos para vocês, boa tarefa, e na semana que vem nós estaremos aqui para ajudar vocês em mais uma construção dos exercícios ali propostos, tá bem? Tchauzinho e até lá.